Vamos então para o nosso estudo do livro Fonte Viva. O texto é o número 180, Natal, para fechar o nosso ano, tratando desse tema tão importante para todos nós, importante no seu significado, importante na sua vivência, importante no efeito que ele exerce sobre nós. Então, hoje, 23 de dezembro de 2016, nós então concluímos o nosso estudo, o nosso ano letivo, abordando esse tema. Vamos então aqui fazer uma leitura do texto do nosso livro. Emmanuel separa para nós uma passagem do livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, que diz: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E ele traz para nós a seguinte reflexão: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando um grande renovador, não apresentavam qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava ao embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrava, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguia a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso no berço de palha ao madeiro do sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Essa é a mensagem que chega para nós, bom dia, Helena, a mensagem que chega para nós de Emmanuel. E aqui a gente começa com uma reflexão importante de lembrarmos, por exemplo, que não havia no mundo, de um modo geral, um momento especial em que todos se envolveriam num sentimento de fraternidade, de confraternização. Jesus, então, a partir do momento em que chega aqui ao nosso mundo, deixa uma mensagem, e de tão importante que é essa mensagem, acaba marcando para nós um momento especial. Não apenas um momento, mas vários momentos que fazem parte da sua história, mas um momento em especial em que nós celebramos a lembrança do seu nascimento, independente da precisão das datas, mas o dia 25 de dezembro, aqui para o nosso mundo cristão, de um modo geral, nós celebramos então essa lembrança, esse momento especial
da vinda desse Espírito, que veio trazer para nós um pensamento, uma nova ideia, uma nova filosofia, que viria, então, revolucionar tudo aquilo que nós vivíamos até então. Foi trazido para nós esse novo pensamento, foi trazido para nós esse novo modo de olhar para o mundo. Antes, um mundo bastante agressivo, um mundo bastante fechado dentro de interesses daqueles que eram os mais poderosos, ao mesmo tempo instigando a revolta daqueles que eram subjugados por esse poder, por essa força. Veio trazer um pensamento de igualdade, um sentimento de fraternidade entre todos os homens. E para nós, que somos aprendizes da doutrina espírita, e começamos a ver todos esses ensinamentos, essa realidade do mundo espiritual a partir de uma nova perspectiva, nós entendemos então que o Natal não é apenas um momento de comemoração, não é aquele momento de troca de presentes, não é aquele momento em que se reúnem em torno de uma mesa, em que celebrações religiosas são realizadas para poder lembrar essa data. Para nós espíritas, estudantes da doutrina, nós entendemos que esse momento de Natal nada mais é do que, ou deveria ser, ou deve ser, a coroação daquilo que nós vivemos no ano todo, aquilo que nós vivemos em cada momento da nossa vida. Porque falar de Natal, como se nesse momento todos nós nos transformássemos em pessoas melhores, em pessoas mais fraternas, mais caridosas, acolhendo melhor, sorrindo mais, sendo mais compreensivo. Essas são ações que nós aprendemos a cada instante da nossa jornada durante esse período. Então hoje nós simplesmente temos a oportunidade de celebrar esse momento em memória de Jesus, sem a preocupação de nos transformarmos em pessoas especiais nessa data, porque nós sabemos que sermos especiais é algo que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos esse compromisso. Hoje, lamentavelmente, nós vemos ações bastante... eu não queria usar essa expressão hipócrita, porque ela é muito pesada, mas assim, ações muitas vezes equivocadas, em que nós temos aquela nossa personalidade fazendo parte do nosso mundo cotidiano, em que cada um procura encontrar ali a solução para os seus problemas, em que cada um procura satisfazer as suas próprias necessidades, se não individualmente, pelo menos para o pequeno grupo do qual faz parte, seja da sua família, seja do seu ambiente profissional, seja da sua própria fé. Então cada um procurando satisfazer os seus próprios interesses, muitas vezes até em detrimento dos interesses de outros. E ali acaba imperando aquela lei do mais forte, a lei do mais poderoso, ferindo e se ferindo também. Então nós começamos a perceber que a doutrina ela começa a trazer para nós uma mudança de conduta nas situações mais simples, num sorriso, numa palavra, numa expressão que é utilizada, numa ideia que é transmitida. E aí então ela vai, todas essas ações elas vão se aprimorando com o passar do tempo, porque elas começam a se tornar parte da nossa própria personalidade. Nós vamos promovendo então essa transformação. E ela não vem a partir de uma comemoração natalina. Ela vem simplesmente a partir do momento em que nós aceitamos a ideia vinda pelo Mestre, que é celebrado nessa data. Então não temos ali a partir desse Natal, a partir dessa festa, ou nessa festa eu vou me transformar. Ali simplesmente eu vou dar continuidade naquilo que eu sou, a dar continuidade naquilo que eu aprendi. Se por acaso eu
percebo essa divergência no meu modo de pensar naquilo que eu gostaria de ser e naquilo que eu faço, sendo aquilo que eu realmente sou, é necessário então fazer uma revisão do que nós estamos realmente esperando alcançar em nossas vidas. Porque a filosofia cristã que é apresentada para nós, que é interpretada a partir do entendimento espírita, ela é algo que deve nos transformar de um modo contínuo e permanente. Ou seja, nós vamos então gradativamente aprofundando cada vez mais esse conhecimento, fazendo com que ele se torne cada vez mais real na nossa vida, mudando radicalmente tudo aquilo que nós imaginávamos a respeito do mundo, aquilo que nós pensávamos a respeito do mundo. Então, com esse novo entendimento, nós começamos a modificar a nossa conduta, as nossas condutas, e aí então nessas datas comemorativas, nós temos a liberdade de vivê-la na sua essência mais pura, que é simplesmente a celebração, a lembrança do nascimento de Jesus, assim como nós celebramos o nosso próprio nascimento. E não fazer dessa data especial nos forçando a ser aquilo que nós não somos. Então o entendimento do Natal é simplesmente uma celebração, porque nós não temos em nossa consciência, não precisamos ter em nossa consciência o peso de um débito que não foi quitado, o peso de uma ação que não foi realizada. Porque tudo isso foi cumprido naturalmente, sem sermos forçados pelas tradições, pela forma como a sociedade hoje visualiza essa data. Então, celebrando, as pessoas se tornam mais dóceis, isso é muito positivo. Nós não podemos negar isso, que pelo menos nessa data as pessoas ficam mais sensíveis. Aliás, os próprios espíritos falam para nós sobre a importância desses momentos, né, de grande confraternização, em que o pensamento, na psicosfera do nosso planeta se transforma. As pessoas ficam mais pacíficas, ficam mais generosas, exatamente por causa desse momento em que elas são levadas por uma data de calendário a se sensibilizarem com o seu semelhante e até mesmo consigo mesmas. Então as datas, sem dúvida nenhuma, são importantes, mas elas são importantes para chamar a atenção daqueles que não conseguiram ainda compreender o seu real sentido. Porque nesse momento de festas, eu tenho, no caso daqueles que, né, de nós que nos esforçamos e procuramos colocar em prática aquilo que nós aprendemos, nós temos a opção de celebrar ou não celebrar. É uma opção. Porque nós não somos forçados pela força das circunstâncias, pela força da influência da sociedade, a fazer aquilo que nós não temos vontade. Porque a transformação por si só, ela já aconteceu. E ela continua acontecendo, e ela vai continuar acontecendo, independente das datas. Porque se eu tenho 25 de dezembro como sendo um momento especial, a véspera com grandes comemorações na parte da noite, com reencontros, com grandes preparativos, se por acaso eu pego uma data qualquer, como o dia 10 de junho, por exemplo, que não tem nenhuma importância religiosa no nosso calendário, nessa mesma data eu continuarei sendo esse mesmo cristão, esse mesmo seguidor dessa filosofia, esse mesmo instrumento de pacificação do mundo, utilizado pelos espíritos amigos capitaneados então por Jesus. Não importa qual é a data, porque a filosofia foi absorvida. Então quando eu falo para vocês que nós temos a opção da celebração, porque nós estamos simplesmente participando de uma festa. E essa festa não me força a ser aquilo que eu não sou, porque eu já conquistei aquilo que eu precisava. Conquistei aquilo que eu precisava quando eu digo a conquista de aceitar essa filosofia e aceitar ser submetido à transformação. A partir desse momento, então, nós começamos aquele processo de desenvolvimento pelo simples fato de aceitar a filosofia.
Não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Não é algo para nós que já aconteceu, pelo contrário, está muito longe dessa grande realização. A Miriam colocou neste ano, por conta das dificuldades, acho que essa mudança chama para algo mais permanente. Infelizmente, nós somos chamados a grandes transformações, muitas vezes pela dor, né? Como nós o vemos sempre, né? Lemos sempre esse lema dentro da doutrina, esse pensamento dentro da doutrina, que nós temos a opção de fazer a mudança pelo amor ou pela dor. De um modo geral, até mesmo na mudança de personalidade, nós somos chamados a essa transformação pela dor. A dor da perda, a dor das dificuldades, a dor das limitações. E aí então nós vamos vivendo experiências difíceis que vão nos forçando a essas grandes mudanças. Se é por amor, quando nós dizemos assim, mas eu quero fazer parte disso, eu quero vivenciar esses ensinamentos. Para mim, esses ensinamentos são verdadeiros, não são simplesmente parte de crenças. Então, quando nós entendemos que todos esses ensinamentos é uma proposta de vida e nós aceitamos isso com naturalidade, as dores não têm mais a sua função de professoras, como lembra Joana de Ângeles. Mas nós vamos naturalmente vivendo esses momentos especiais, renunciando àquilo que para nós não tem mais proveito, modificando o nosso modo de pensar para evitar que nós soframos e façamos também sofrer. Então, hoje nós vivemos um momento especial aqui no nosso país, no nosso mundo como um todo, porque não podemos dizer que haja algum lugar no nosso planeta em que as pessoas estejam vivendo em paz, tendo em volta tantas dores, tantas calamidades, tanta destruição, tanto sofrimento. Aquele que se isola dessa forma é alguém que está, na verdade, celebrando, aproveitando essa data no calendário, celebrando uma festa que não tem sentido, que ele não entendeu o propósito. Porque se Jesus veio trazer um ensinamento que tem por objetivo fazer com que a humanidade se torne cada vez mais fraterna, se eu me fecho dentro do meu espaço, com a minha comunidade, para fazer essa celebração, ignorando aquilo que acontece à minha volta, isso mostra que eu não entendi absolutamente nada. Que é geralmente o que acontece, né? Nós muitas vezes nos envolvemos com uma religião, nos envolvemos com uma festa, sem entender o seu real significado. Porque não existe salvação individual. A ideia que nós temos desse isolacionismo, né? Eu vou me salvar. A ideia da espiritualidade, quando traz para nós os ensinamentos sobre o amor universal, é exatamente isso, porque se eu conseguir me desenvolver, e não simplesmente a ideia de salvação, vamos esquecer essa ideia de salvação. Porque quando você pensa em salvação, é aquela história de você ver um barco naufragando, cada um nadando para um lado, aquele se afogando, o outro conseguindo chegar até a margem e dizer, eu estou salvo. E ele se sente feliz por isso, vendo cadáveres boiando atrás dele. Então a ideia de salvação do espírito, na verdade, nós temos que converter esse pensamento para falar de, na verdade, eu me desenvolvi cada vez mais e me tornei apto a ir atrás daqueles que não conseguiram ainda alcançar a mesma condição que eu, ou a mesma condição que a minha. Então, na verdade, nós estamos assim, cada vez que eu avanço um passo nesse caminho do desenvolvimento, significa que eu tenho um passo a mais, nesse passo a mais, uma condição melhor para ajudar aqueles que estão ainda numa situação atrasada. Cada vez que eu dou um segundo passo, significa que eu tenho cada vez mais uma condição para poder ajudar. Então a gente nunca pode imaginar que a ideia de me isolar, de me proteger, de me salvar, é a essência dessa filosofia, que faz com que nós nos abramos cada vez mais, para poder fazer com que o mundo seja para nós o mundo onde nós vivemos, e não simplesmente aquele espaço geográfico onde eu me localizo e me protejo, acreditando que eu não tenho nenhum compromisso com o mundo. Então realmente só se salva aquele que é capaz de salvar.
Só cresce aquele que realmente é capaz de auxiliar no crescimento do outro. Quando nós fazemos essa opção, nós não temos a necessidade de sofrer para poder despertar em nós essa consciência. A Sandra lembrou aqui, né, aquela correria no shopping, a falta do espírito natalino me dá medo do que seja o Natal realmente. É inevitável, né, Sandra, a gente falar nessa época em que as lembranças, os presentes, os pacotes, aquela alegria de confraternização, é inevitável a gente, é impossível não falarmos nesse tema. Então a gente reforça, por tudo aquilo que foi falado, né, no nosso estudo, né, que nós conversamos nos nossos encontros anteriores, nós temos uma necessidade muito grande de materializar os nossos sentimentos, de fazer com que os nossos sentimentos se tornem palpáveis, se tornem visíveis, que eles possam ser percebidos de uma forma material. Então é uma necessidade que nós temos, e quando se fala sobre essa busca de um presente, de algo material que nós vamos oferecer para alguém, isso é algo natural, isso é algo muito legítimo. É uma demonstração de carinho, de afeto, que nós ainda temos, porque vivemos aqui no mundo material, acaba nos cegando, de certa forma, diante daquilo que os sentimentos podem manifestar. No mundo espiritual, por aquilo que os espíritos nos instruem, os sentimentos e os pensamentos, eles se tornam palpáveis pela forma como nós irradiamos isso de dentro de nós. Então, no momento que você encontra com alguém e você demonstra uma grande alegria, é como se o nosso perispírito se irradiasse cada vez mais, como se nós brilhássemos cada vez mais. E aí eu não preciso trazer nas minhas mãos um pacotinho embrulhado para dizer para a pessoa: olha, você é especial, eu te amo, eu gosto de você. Só o fato de você ver a pessoa e ela brilhar na sua frente, só pelo fato de você estar presente, já mostra o que ela sente. Mas nós aqui no mundo material, nós não temos condições de ter essa percepção. Então nós procuramos compensar essa nossa cegueira dentro dessa dimensão vibracional, energética e tudo mais, através desses pequenos presentes, dessas pequenas lembranças. Só que o grande problema que nós temos é que a comemoração por si só deixou de ter o sentido de celebração por aquele que trouxe essa grande mensagem de transformação, e como nós dissemos no início, que tem o objetivo de fazer com que nós nos transformemos a cada dia da nossa jornada, para se tornar um momento de comemoração que na verdade se transformou em troca de presentes. Em que nós temos na verdade grande parte das pessoas frustradas, magoadas, por não terem aquilo que gostariam de ter, por não receberem aquilo que gostariam de receber, por não estarem com as pessoas que gostariam de estar, seja por que motivo for, seja pela perda, seja pela separação, seja pelo distanciamento, seja pela indiferença. Então nós vamos concentrando, na verdade, a nossa satisfação material numa data em que nós deveríamos comemorar uma celebração absolutamente e exclusivamente espiritual. E tudo aquilo que nós fazemos, né, das festas que são organizadas, dos presentes que são trocados, da ceia que é preparada, isso tudo seria para nós acessório, que mais uma vez é legítimo. Não tenhamos dúvida, a gente lembra, por exemplo, que os espíritos comentam que o Natal ele é celebrado no mundo espiritual, com muita alegria, com muita confraternização, aquele sentimento fraterno, no mais alto grau, em todos os espíritos, em todos os presentes. Existe essa celebração. Só que, claro, no mundo espiritual existe ali uma visão diferenciada. Porque ali todos se entendem como espíritos e entendem o valor, a importância desses ensinamentos. Então, nós precisamos trazer do mundo espiritual essa realidade, exatamente porque esse é o propósito da nossa espiritualização.
Porque muitas vezes nós pensamos assim, que você se espiritualizar significa você sair do mundo material e ir para o mundo espiritual. Na verdade, se espiritualizar, ou nós nos espiritualizarmos, significa exatamente o contrário. Nós trazemos para a nossa realidade hoje aquilo que o mundo espiritual nos oferece. Seria mais ou menos igual àquela ideia que nós temos lá no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando se fala que Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós fazemos um caminho contrário. Em vez de nós nos compararmos com Deus na essência do amor, na essência do Espírito, nós fazemos com que Deus tenha a aparência dos homens. Então, quando eu digo que Deus, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, eu vejo Deus como um homem no sentido genérico, homem, mulher, cada um tem ali o seu Deus da forma como lhe convém, mas num corpo físico, um homem com uma divindade com as mesmas limitações dos homens, e não o contrário, sendo que nós deveríamos nos elevar e dizendo nós somos essência divina. Então é a mesma coisa que acontece durante esse processo de espiritualização. Nós fazemos as nossas festas voltadas essencialmente para as celebrações, para as impressões aqui do mundo material, querendo alcançar as mais altas esferas espirituais. Fazemos ali as nossas celebrações, temos os nossos momentos de reflexão, temos ali o nosso momento de prece, participamos dos cultos que são realizados, mas com os pés chumbados aqui no mundo material. Porque esses momentos eles acabam sendo uma pequena parte da grande festa humana, da grande festa material que nós realizamos. Sendo que deveria ser o contrário, eu crio essa festa para poder trazer esse ambiente de fraternidade, de alegria entre as pessoas, para que todos juntos possam se elevar. Então, na verdade, nós trazemos do mundo espiritual a festa para ser celebrada com a gente. Não a gente faz aqui a nossa festa para levar para o mundo espiritual, que não vai ter nenhum sentido. A Angelina colocou, Natal são todos os dias que exercitamos a compaixão, compreensão, o amor, enfim, a caridade, e olhamos o semelhante como nosso irmão. Então, na verdade, se nós somos seguidores dessa filosofia, que é a filosofia cristã, que muito mais do que o rótulo de filosofia cristã, mas é a filosofia da vivência do amor, ela é uma filosofia que ela vai sendo celebrada todos os dias. Seria assim que cada momento em que nós expressamos o sentimento de amor em direção a alguém, em direção a alguma coisa, porque você expressar o amor por um objeto que você tem, um trabalho que você realizou, uma planta que você cultiva, um animal que você tem em casa, o local onde você vive. Na verdade, a gente pensa assim, eu estou dedicando o amor pela minha casa. Não é o fato de você dedicar o amor pela sua casa, é o fato de você estar sentindo amor. Não importa qual é o objeto desse amor. Porque a gente pensa assim, para onde o seu amor está indo? Se você tem amor dentro de você, você não canaliza o amor assim, eu vou direcionar o amor para aquele objeto, mas eu não vou fazer para aquele outro que eu não gosto. Quando você tem um amor dentro de você, ele irradia para todos os lados. Ele não é como uma lanterna onde você coloca o foco em cima de alguém ou de alguma coisa. É como se fosse o sol. Então a gente vê assim que esse sentimento que ele vai sendo cultivado e desenvolvido no nosso dia a dia, na nossa vida de um modo geral, é todos os dias um dia de celebração. Cada expressão de amor é um brilho que irradia de nós. Então nós podemos dizer que se cada brilho é uma festa de Natal que nós fazemos, nós temos a oportunidade de fazer isso todos os dias, todas as horas, em cada momento da nossa vida. Por isso, então, quando chega nesse momento de celebração, abraçar as pessoas, juntar todos para poder fazer aquela comemoração,
E a gente vê, geralmente a gente vê que as festas de Natal, elas se resumem na ceia. Ou seja, comida, 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 bebida, doces. Mas é algo muito natural, a gente sempre tem que pensar que não existe coisa melhor quando a gente vai na casa de alguém e chega com aquele cafezinho, com aquele biscoitinho, vamos almoçar, vamos comer um bolo. É tradição, faz parte da nossa natureza celebrarmos em torno da mesa. Tanto que antigamente a gente lembra, né, hoje os espaços são mais restritos, mas não é à toa que a mesa fica sempre no centro do ambiente e as pessoas se sentam em volta. A própria palavra companhia, companheiro, vem do latim compane. Compane significa com pão, aquele que você compartilha o pão. Então o companheiro, na verdade, é aquele que se senta ao seu lado e você divide a sua refeição com ele. Na própria ceia, Jesus também chamou todo mundo, vamos conversar. Tá, vamos conversar, mas qual era exatamente o ambiente que foi criado? O pão e o vinho, e trazendo todo o seu simbolismo. E nós ficamos presos depois, né, a tradição religiosa acabou fazendo com que nós focássemos o pão e o vinho como o corpo e o sangue de Cristo, dentro da tradição das escolas cristãs, sem percebermos que na verdade todos estavam ali compartilhando o mesmo sentimento. Era algo abstrato, que era o mais importante, que era o sentimento, que era a ideia, que era a comunhão de ideias, e não simplesmente o simbolismo do material. Então nós começamos a fazer uma revisão do Natal, percebendo que sim, sem os excessos, né, sem ali os abusos que nós infelizmente praticamos, aquela comilança toda, vou criar um neologismo aqui agora, né, a comilança e a bebelança, todo mundo comendo demais, bebendo demais, se excedendo demais, gastando demais. As pessoas ficam mais endividadas nessa época, porque querem comprar presente, querem manifestar, fazem isso de boa vontade, mas fazem isso de uma forma muito ingênua, de uma forma muito infantil, tirando aquilo que é o principal, que é o foco da comemoração, da celebração, que é exatamente celebrar o sentimento, celebrar o espírito. As próprias tradições que nós cultivamos, e dentro da nossa sociedade temos aquela ideia do consumismo, né, as propagandas que surgem o tempo todo. Tanto é assim que nós não percebemos, não vemos as empresas vendendo em nome de Jesus. Elas vendem em nome de Papai Noel, que é um símbolo, né, de uma vivência material, que embora a ideia original era levar alegria às pessoas através de uma lembrança, de uma recordação, de um presente, ele se tornou um símbolo de uma sociedade que vive do consumo. A gente não vê uma loja vendendo roupa com a imagem de Jesus no fundo. Você não vê um shopping fazendo propaganda com a imagem de Jesus refletida no céu. Nós vemos o carrinho do Papai Noel, o saco cheio de presente. Então isso acaba sendo um comportamento da sociedade que se apegou ao mundo material sem se dar conta da sua realidade espiritual. E isso nós vemos de uma forma muito clara as nossas limitações no que diz respeito a essa nossa espiritualização. Então nós temos as religiões que nos confortam, que nos dão esperança, mas a nossa vida no dia a dia se encontra muito distante dessa realidade. Nós gostamos da fartura, do presente, da beleza do ambiente, mas nos esquecemos da beleza do espírito. O Braz lembrou aqui, né, tem uma foto de um galo desejando Feliz Natal ao Peru, e o Peru mandando... Pois é, Braz, começa por aí. Então todo mundo nessa comemoração, nessa ideia muito limitada do mundo material, exatamente porque falta esse entendimento. E nós, que pelo menos temos ali um espaço, temos ali um conhecimento a mais dessa realidade espiritual,
por estudarmos, por procurarmos aprender e vivenciar tudo isso, nós podemos dissolver esse contraste que ainda existe, que nós percebemos. Nós podemos fazer parte da comemoração, da celebração, da confraternização, mas jamais esquecendo daquilo que realmente nós estamos celebrando naquele momento. Que é celebrando não apenas a filosofia que foi apresentada para nós por Jesus, mas celebrando também o fato de nós estarmos em comunhão com essa filosofia. Muitas vezes nós vemos também que, principalmente nesse momento em que a nossa sociedade se apresenta com os ânimos tão aflorados, nós vemos que muitas vezes, por uma falta de compreensão e não aceitação daquilo que é o tradicional, você acaba criando um sentimento pior do que aquele que celebra. Eu vi um comentário, hoje por acaso, de uma pessoa que postava uma foto de uma criança passando necessidade, revirando lixos, né, para poder tirar, e as pessoas diziam assim, né, mas fulanos e fulanos e fulanos ficam ali com muito dinheiro, com coisas de Natal e coisa e tal, e essa realidade do nosso país. E aí uma moça escreveu assim, é por isso que eu não celebro o Natal, eu acho uma hipocrisia. Então, na verdade, nós percebemos que, independente da festa de Natal, independente de quem ou com quem você vai comemorar, ou que tipo de comemoração será feita, o sentimento de fraternidade ele deve ser imperativo. E, na verdade, pela oposição à situação do nosso país, acaba sendo gerado exatamente um sentimento negativo de raiva, de ódio, sendo que, na verdade, independente, mais uma vez, da época em que nós estamos, isso é sempre um sentimento negativo contrário àquilo que se prega. Todos querem a paz no mundo, mas eu odeio aquele que não faz. E aí nós vemos uma contradição muito grande, e é esse tipo de contradição que nós temos que fazer, que buscar dentro de nós, fazermos aquela grande revista interior, procurarmos buscar dentro de nós os nossos valores, as nossas imperfeições, e procurar dissipar isso tanto quanto possível. Principalmente nessa época em que nós vemos tantas extravagâncias, tantos equívocos, mas também vemos tantas certezas. Cada um seguindo um caminho diferente, cada um de um pensamento diferente, mas todos querendo o mesmo objetivo. Nessa época de fim de ano, em que nós temos a comemoração do Natal e a comemoração de fim de ano, existe aquela preparação já para o ano que chega. E aí nós pedimos então muita paz, muito amor, muita prosperidade para todas as pessoas. Então todos desejam esse mesmo objetivo. Todos desejam ser felizes, todos desejam amar e ser amados, mas não sabem como fazer. E aí então cada um faz do jeito que aprendeu, cada um faz do jeito que sabe, que pode ser um jeito imperfeito, pode ser um jeito equivocado. Essa semana a gente comentou, estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, aquelas preces, né, que nós falamos sobre o criminoso, sobre o inimigo, sobre o suicida, sobre o espírito endurecido. Então, seguindo nessa proposta pedagógica de Kardec, ele foi então separando as várias categorias de espíritos que se encontram no mundo espiritual, que acabam influenciando e sendo influenciados, né, pelo nosso mundo material. E eu comentei com vocês exatamente que, quando nós olhamos os espíritos nessas diversas condições, de maior ou menor aflição, de maior ou menor alegria, quando se trata dos espíritos equilibrados naturalmente, todos eles continuam sendo espíritos. E a proposta de cada um de nós é exatamente sermos espíritos felizes. Quando nós falamos nessa época de Natal, não é diferente, todos procuram celebrar. Todos procuram, nesse momento,
fazer com que a felicidade seja ali o ponto mais importante. Só que o detalhe que a gente acaba percebendo é exatamente que não se sabe como fazer. Porque a ideia se tornou muito material e muito pouco espiritual. E esse momento é muito importante porque nós vamos exaltar exatamente a nossa condição de espíritos que somos. Então temos que aproveitar, nesse momento de celebração, celebrarmos aquilo que nós escolhemos, celebrar aquilo que nós desejamos viver, coroar aquilo que nós já vivemos durante o tempo todo, né, todos os dias do nosso ano, porque aí sim nós teremos o Natal com a consciência tranquila e com o coração leve. Porque do contrário seria nós nos enganarmos que nesse momento eu me torno alguém especial, mas quando passa esse momento eu volto a ser aquilo que eu era. Então abraçarmos uma filosofia como essa e celebrando o nascimento daquele que trouxe essa filosofia, mostra para nós simplesmente que esse é um dia de lembranças, de recordações, porque a vivência já foi garantida nos dias anteriores, nos momentos anteriores. Sandra colocou, na minha época se comemorava o Natal em casa até meia-noite, depois íamos nas casas dos vizinhos para se confraternizar. É que na verdade, né, Sandra, a gente não pode esquecer que os tempos modificaram, né? Então hoje as pessoas estão inseguras, vivendo uma época diferente, uma dinâmica diferente da nossa sociedade. As pessoas se protegendo mais, com mais limitações também. Então, assim, sem dúvida, né, naquela época da nossa infância, havia uma celebração diferente. Os vizinhos se entendiam de uma forma diferenciada, as famílias eram muito mais próximas. Hoje não, hoje com o mundo, quando se fala sobre essa globalização do mundo, né, na verdade nós falamos que ao mesmo tempo em que o homem conseguiu conquistar novos espaços, ele acabou se distanciando de suas próprias raízes. Então a gente vai se adaptando a essas mudanças, e nem sempre essas mudanças são positivas para algum sentido. São positivas de um lado, mas não necessariamente de outras. Então a gente vai se adaptando e, conforme as circunstâncias que a gente vai vivendo, vai tirando o melhor proveito dela. Eu não posso fazer como eu fazia antes, mas hoje eu posso fazer o melhor que eu posso, né, nesse momento. Dudu colocou os vizinhos novos, não são mais os novos vizinhos, né? Pois é. Então, tudo se modificou hoje. Mas de um modo geral, pessoal, fechando aqui então o nosso raciocínio, a gente lembra sempre que nessa época de Natal, o importante para nós que temos, né, nesse cenário a celebração desses encontros, a celebração da festa, o compartilhamento, né, das nossas refeições, da nossa mesa, a troca de presentes, que tudo isso seja acessório para aquilo que é o mais importante na nossa celebração, que é exatamente a celebração do amor entre nós, entre as pessoas, a celebração daquilo que nós já conquistamos e a preparação, o reabastecimento para aquilo que nós desejamos continuar conquistando. Então aproveitemos o Natal com muita alegria. Teremos lamentavelmente, né, ausências importantes que não estarão próximos a nós, dividindo, né, o nosso espaço, dividindo o nosso meio, mas a nossa lembrança vai alcançá-los, assim como a deles também vai nos alcançar, porque o amor ele não tem fronteiras, ele não tem dimensões, ele simplesmente é uno, né? Então basta que a gente cultive que tudo chega e tudo é levado. Então que nós celebremos esse momento com muita alegria, com muita fraternidade, com muita compaixão, que nós compreendamos também a forma como todas as pessoas celebram as suas festas, porque como eu falei para vocês, mesmo fazendo de um modo equivocado, todo mundo deseja ser feliz e todo mundo deseja viver esse momento de felicidade. Assim como nós também no passado celebrávamos, né, de uma forma que hoje nós não o fazemos, por acharmos que não tinha sentido ou era ainda muito superficial. Então cada um no seu próprio tempo,
cada um no seu espaço, cada um no seu momento. Então que nós tenhamos também essa paciência, essa tolerância de vermos as pessoas tentando alcançar a felicidade, né, e unamos os nossos pensamentos para que elas tenham esse entendimento. Não somente no Natal, mas também na própria celebração do Ano Novo, onde infelizmente nós encontramos também tantos excessos, encontramos tantos equívocos. Mas ainda assim as pessoas desejam comemorar, celebrar aquilo que acabou, principalmente numa época difícil como a nossa, e com a esperança de que coisas novas e coisas melhores acontecerão. E aí acabamos nos excedendo, acabamos com uma euforia muito grande, mas lembremos sempre que todos desejam fazer a coisa da melhor forma, todos desejam acertar, todos desejam mais uma vez alcançar essa felicidade. Então nós encerramos por aqui o nosso estudo de hoje, encerramos também o nosso ano de estudos. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos de volta por aqui, né, na próxima semana, na primeira semana já de janeiro, nós já estaremos aqui de novo para comemorarmos aqui, para iniciarmos, né, mais um ciclo do nosso trabalho, né, já se vão 13 anos de estudos, vamos abrir aqui o nosso 14º ano de estudos, né, sempre aprendendo, sempre fortalecendo cada vez mais as nossas convicções, abraçando, né, com mais vontade essa filosofia, essa diretriz que nós optamos, né, que nós escolhemos para as nossas próprias vidas. Né. Nós voltaremos no primeiro dia, Sandro, vai ser no dia 2 de janeiro. Primeira segunda-feira do ano estaremos por aqui firmes e fortes. Caso tenha alguma mudança no meu calendário, eu aviso para vocês, tá? Mas lá no nosso grupo no Facebook, talvez estendendo para mais uma semana, mas a princípio tudo como está, né? Então a gente vai, como eu falei para vocês, não basta apenas a gente acreditar em alguma coisa. É importante fazer com que esse objeto das nossas crenças se transforme numa realidade naquilo que nós vivemos. De vermos, por exemplo, olha, eu acredito que o mundo deve ter paz, então eu vou trabalhar por essa paz. Eu acredito que as pessoas devem viver de uma forma fraterna. Eu serei esse elemento que vai proporcionar fraternidade no ambiente onde eu me encontro. Então é essa filosofia que nós adotamos para as nossas vidas, mas que tenhamos convicção, certeza de que essa nossa filosofia vai ser de fato para nós esse objeto transformador. O Brás colocou, né, eu sou vidente, né, no ano que vem vai cair um avião, morrer um político, vai ter uma guerra, vai ter um terremoto, quer dizer, todo mundo vai acontecer a mesma coisa com todo mundo, né, Brás? De novo, o que a gente tem que lembrar sempre é exatamente entender que essas mudanças, essas transformações fazem parte do nosso mundo. Então não é o que acontece, é como nós reagimos a esses acontecimentos, né? Então, agradeço também a todos vocês, né, pela presença aqui na nossa sala, pelo estímulo, né, que, como eu sempre digo, com certeza, se não fosse a presença de vocês, a nossa sala não teria sentido. Né, não teria nenhum sentido chegar aqui pela manhã e não ter estudo para fazer, não ter conhecimento para compartilhar, não ter coisas novas para aprender. Né, então, estar aqui com vocês durante esse período, né, me fez aprender tanto quanto aquilo que vocês acham que aprenderam aqui comigo nos nossos estudos. Mas com toda certeza, independente do aprendizado, independente do conteúdo, né, o sentimento que nós criamos aqui na nossa sala, esse sentimento de muita amizade, de muita compreensão, de muita tolerância, todos nós crescemos, todos nós aprendemos, pelo simples fato de estarmos juntos. Então a doutrina espírita se tornou para nós, né, Triste Londres, bom dia, está aí quietinho na sala, seja bem-vindo. Então a doutrina espírita se transformou para nós como sendo ali o motivo, né, a razão dos nossos encontros. Mas tudo aquilo que nós cultivamos foi exatamente, né, o sentimento que foi compartilhado nesses momentos. Se nós tivéssemos outros assuntos, tivéssemos outros temas e permanecêssemos nos mesmos sentimentos, nós, com toda certeza, tiraríamos o mesmo proveito. Mas, felizmente,
né, nós estamos trocando essas experiências e trocando também, né, esse carinho, esse respeito mútuo, né, o tempo todo, em cada um dos nossos encontros, todos os dias aqui na nossa salinha. Então, desejo a vocês, né, um Natal com muita paz, um Natal com muita harmonia, vivendo esse sentimento de amor que a doutrina, que a filosofia, que Jesus ensinou para todos nós. Aproveitemos, né, essas nossas reuniões para compartilharmos também essa mesma energia que irradia de cada um de nós, e que o ano que vem, né, iniciando um novo ano, né, com muitas expectativas para o nosso país, para as nossas famílias, para cada um de nós, para os nossos estudos também, para tudo aquilo que a doutrina espírita vai evoluir nesse novo ano, porque a doutrina evolui o tempo todo, e ela vai evoluir trazendo para nós novas publicações, novos trabalhadores, novos estudos, novas interpretações, novas revelações. Então o nosso mundo, como ele vive nessa dinâmica constante de evolução, esse ano, né, nós esperamos que traga ali mudanças importantes, mas muito mais do que apenas conhecimentos doutrinários. Nós esperamos que todas essas informações, todas essas novas reflexões se estendam pelo mundo todo, para tocar as pessoas, tocar ali os dirigentes, as sociedades, as nações. Porque de nada adianta os espíritos trazerem informações para aqueles que já estudam, para aqueles que já conhecem, embora ainda de modo superficial, mas estão se melhorando. É necessário que tudo isso que chega do mundo espiritual atinja também aqueles que não compreendem ainda, porque são esses que mais precisam dessas mudanças. São esses que precisam ser atingidos e envolvidos por esses novos conhecimentos. Só assim a gente vai conseguir fazer com que o nosso mundo se harmonize. Nós sabemos, né, não tenhamos dúvida disso, sabemos que existe ainda muita coisa para se fazer, existe ainda muitas transformações a serem promovidas no nosso mundo, para acabar com sofrimentos, com perseguições, com destruições, com guerras, com corrupções, com indiferenças, com revoltas. Mas tudo começa dentro de nós. Então que nós sejamos esses agentes que irão promover essas mudanças dentro do nosso círculo de ação. Mas quanto mais trabalhadores nós tivermos, mais esse círculo vai se expandir. Exatamente, né, Zé? A mudança é algo constante. Ela não tem como ser inconstante, não tem como ser estática. Então, meus amigos, já desejando, né, que essas palavras sendo para nós a nossa prece, pedindo sempre que todos os corações sejam alcançados, todas as mentes sejam iluminadas, principalmente nessa época de maior sensibilização das pessoas na comemoração do Natal, o pensamento de Jesus possa alcançar cada um de nós, trazendo mais compreensão, trazendo mais entendimento,